Olá, amigos e amigas, estou de volta aqui para a gente fazer o nosso podcast sobre o que queremos, né? A ideia é essa, é conversar com você, com todas vocês, sobre o que a gente quer para o futuro. Nós estamos passando esse momento difícil aí do fim de pandemia, muita gente com problemas, enfim, mas também não adianta ficar só chorando esse leite derramado aqui, nós temos que saber ir para frente, né? O que nós vamos fazer para frente? Como é que a gente vai estar a partir do ano que vem, ou daqui a 2 anos, enfim, quando as coisas normalizarem? Nós queremos alternativas. E uma das alternativas, talvez a mais difícil, a mais complicada, ou talvez aquela que as pessoas mais têm dúvida, né? Eu fui prefeito, fui governador, tive muitas funções. Eu sempre acho a mais difícil a questão da saúde pública. A saúde pública é sempre um desafio. Quanto mais você melhora a saúde pública, mais gente também acaba se utilizando da saúde pública, né? A gente gostaria muito que as pessoas tivessem todas a saúde plena, enfim, mas numa época de pandemia, de gente perdendo emprego, mais gente vai saindo do sistema particular privado, dos planos de saúde, e mais gente se utilizando da saúde pública. E aí aquela velha premissa, né? Se você demora para tratar, você vai tratar muito mais caro, muito mais difícil, um custo muito maior. E hoje nós estamos trazendo aqui uma especialista, talvez uma das maiores aí do país, para falar com vocês sobre isso. Doutora Zeliette Linhares Leite Zambon, doutora, é a presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Enfim, ela tem uma longa história aí na vida pública, mas ela é de Vitória, que eu vi aqui, né, da minha linda cidade de Vitória. Meu abraço a todo mundo aí, os capixabas, que a gente está lá há tantos anos governando o Estado, com o Casagrande, enfim, mas teve papel em Campinas, teve tarefas em vários lugares, e hoje ela vai conversar com a gente sobre esse desafio, né? O médico de família, e agora a expressão médico, família e comunidade, né? Eu venho de uma família, doutora, que é de médicos, todo mundo da minha família era médico, sabe? Meu avô era médico, meu pai era médico, meus irmãos são médicos, eu fugi da medicina, né? Porque eu já olhava assim aquele desafio do meu pai, eu ficava pensando como é que eu ia me virar com isso. Mas eles eram médicos do que antigamente se chamava médico de família. Não era bem esse conceito, mas eram médicos de cidades menores e praticamente eram médicos generalistas, faziam tudo. Vai de cirurgia, parto, né, reumatismo, era tudo praticamente no Vale do Ribeira. Eu me lembro do meu avô e do meu pai lá em Canané, enfim, Iguape, atendendo todas as áreas, praticamente, né? E esse conceito criava uma relação de confiança, né? Que talvez seja a essência dessa coisa da pessoa cumprir a partir da confiança que ela estabelece com o médico. Como é que a senhora se aproximou desse tema aí de médico de família, enfim, foi com a criação do SUS para frente? Como é que foi a sua vivência com isso? Primeiramente, aqui eu quero agradecer o convite. É sempre bom a gente poder falar daquilo que trabalha há muito tempo, né? E trazer esses conceitos. Eu tenho o privilégio de fazer isso dentro da faculdade, né? Atualmente eu coordeno o internato de Medicina de Família e Comunidade dentro da Faculdade São Leopoldo Mandic, e isso traz sempre. Hoje mesmo eu conversei com os alunos sobre a questão histórica, né? De como que é a organização da saúde pública no Brasil. E por que eu vim parar justamente na medicina de família e comunidade? Não tive contato com unidades básicas ou atenção primária de saúde quando eu estava na faculdade. Minha formação foi toda hospitalar, fui totalmente focada para o centro cirúrgico, para cirurgia, monitoria de cirurgia, um monte de coisa. Só que eu terminei a faculdade e falei assim, puxa, vou prestar a prova de residência. Eu terminei em julho, e as provas de residência começam, aí abre as inscrições por volta de setembro, outubro. Isso aí iniciaria no outro ano, né? Em fevereiro, na época era fevereiro que a gente começava a residência, hoje é em março. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Um colega falou, trabalha no PSF, isso foi em 1999, trabalha no PSF. Aí eu falei, PSF? Que é isso? Como que isso funciona?
Ah, não, vai lá, é só atender lá na unidade básica. Falei, ah, tá bom, então vamos ver. E aí eu cheguei, eu era a única médica da cidade, não existia outro médico na cidade, eu era a referência de médico na cidade, aquilo me assustou bastante, eu recém-formada, falei, o que que eu vou fazer, né, com uma população inteira de uma cidade esperando por mim, e aí eu falei, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, e aí eu fui entendendo da organização da cidade, da territorialização, como que trabalhar com todos os recursos do município. Então, eu era aquela figurinha que todos os dias eu estava lá na prefeitura para entender como que funcionava. E foi uma vontade mesmo, uma ideia que eu tive, que tinha que estar próximo. Mas o Estado, na época, né, eu morava no Espírito Santo, e o Estado ele investiu muito naquela época, nas questões da saúde pública, e tinha um curso específico que todos os médicos tinham que fazer quando você trabalhava lá na atenção primária. Então, você era obrigado a fazer aquele curso, ao qual eu aprendi bastante coisas sobre administração. E aí eu tive a vontade de ser especialista em medicina de família e procurei saber. Falei, olha, existe essa especialidade aqui no Brasil? Como é que é? Na verdade, o Brasil, a gente existe há 40 anos como especialidade, antes era medicina geral e comunitária, que era o nome, e depois, em 2002, foi reconhecido pela Associação Médica Brasileira com o nome de Medicina de Família e Comunidade, para se aproximar mais do nome que existe fora do Brasil, que é o Family Physician, é o médico de família. E como a gente sempre trabalhou com a ideia de comunidade de um território definido, que é diferente dos outros países, a gente optou por manter o nome comunidade dentro da especialidade, porque trabalhava num território bem definido e com todas as questões de saúde daquela comunidade. E aí foi aí que eu comecei a minha carreira, junto praticamente com essa nova fase da medicina de família e comunidade, e aí logo fiz parte do grupo que montou a Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade, vim para Campinas, que eu queria estudar um pouco mais da saúde coletiva e da saúde pública, e aí a gente fez parte do grupo que montou a Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade, logo fui para a Sociedade Brasileira e hoje estou aí como a presidente da Sociedade Brasileira. Então, assim, foram Doutora, anos estudando e é, crescendo junto, né? eu fiquei com uma dúvida quando a senhora falou. Nos outros países, esse conceito de território não é como o nosso aqui? Eles usam o quê? A quantidade de pessoas atendidas, é isso? A quantidade de pessoas atendidas. Eles não têm essa questão de contiguidade do território que a gente tem, a não ser, tem uma área da medicina de família que se chama medicina rural, é uma área de atuação onde você vai trabalhar com grupos populacionais, com especificidades de moradia, de local. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, que a gente pode chamar de medicina rural, a população ribeirinha do Amazonas, por exemplo, né? Então essa população ela tem uma característica específica, ela fica confinada num determinado espaço geográfico e tem ali questões muito específicas daquele espaço e que o profissional tem que ir até lá. Então, tem uma dificuldade também de acesso dessas pessoas à saúde. Então, Sim. isso é considerado nos outros países a medicina rural, e aí sim, esse a gente trabalha no território. Fora isso, você tem uma carteira Quantidade. de pacientes, isso. E essa, qual é o padrão, digamos, internacional e o brasileiro? Digamos que seria um número adequado. Um médico de família deveria ter quantos clientes para poder fazer uma coisa com qualidade? A gente fala, dentro da Organização Mundial de Médicos de Família, usa uma frase: 2.000 eu dou conta. Então, o número de 2.000 pessoas seria o número ideal. Por quê? Exatamente isso que eu estava explicando para os alunos hoje. O que acontece? Para eu
realmente fazer a medicina de família e comunidade ser efetivo dentro da atenção primária, como a gente fala dos estudos de 85%, eu tenho que fazer todo um planejamento de segmento longitudinal de todas as pessoas. Então, ali eu tenho que ver, de acordo com o ciclo de vida dela, com o sexo dela, gênero, raça, enfim, tudo relacionado àquela pessoa, ao contexto dela próximo, ao contexto distal, eu tenho que saber quais tipos de exames que eu vou fazer de screening ao longo do tempo, quais ações que eu vou ter que fazer. Então, para eu fazer, tomar conta de todos esses indicadores de saúde, mais do que 2.000 pessoas a gente não dá conta. Então, esse seria... Sim. E para ter um médico de família, quantos profissionais eu teria que ter para ajudar nessa tarefa do médico de família? Tem uma equipe que é... Então, digamos, eu tenho uma cidade de 100 mil habitantes, eu tenho que ter a cada 2.000 um médico, né? E aí, portanto, 50 médicos. E essa equipe, para cada médico, são quantas pessoas? Aqui no Brasil, a gente tem uma questão que funcionou muito bem, que veio antes do Programa Saúde da Família, que hoje é Estratégia de Saúde da Família, que foi o Programa do Agente Comunitário de Saúde, o PACS. Como a gente trabalha com um território definido, não sei se algum dia iria mudar esse formato de território definido. Como a gente trabalha com um território definido, e às vezes é difícil você adentrar dentro de um território, por uma questão da população, né, da lei de proteção daquele próprio território, você tem que ter uma pessoa de dentro do território para te apoiar. Então, enquanto for essa divisão territorial, a gente tem que ter o agente comunitário de saúde. Cada agente comunitário de saúde, eu trabalhei nessa primeira cidade que eu trabalhei, com um número muito bom de agentes comunitários de saúde, eles cuidavam mais ou menos aí de umas 600, 500 pessoas, mais ou menos. Então, esse é um número bom para o agente comunitário cuidar e ter todos os dados, o cadastro dessas pessoas. Mais do que isso, a gente não consegue, ele também não consegue trabalhar. Tem que ter um enfermeiro para essas 2.000 pessoas. Se a gente tiver o dentista e o auxiliar de dentista, que pelo menos aí atenda ao dobro dessa população, digamos assim. Então, a 4.000 pessoas tem um dentista, um auxiliar dentista. A gente consegue fazer um bom trabalho. Agora, a gente está falando aqui sem uso da tecnologia, sem uso da telemedicina, sem uso da tecnologia, né? A gente tem que... O Brasil é um dos países que mais usa, por exemplo, o WhatsApp, né? Tem mais celular do que gente no Brasil. Lógico que tem aquela população que ela não tem acesso a um smartphone, mas a grande maioria da população tem acesso. Então, a gente tem que passar a utilizar também a tecnologia a nosso favor. Então, essa forma só do território, da contiguidade do território, talvez a gente tenha que rever e trabalhar com a carteira de clientes, trabalhar sim com o território, dependendo, avaliar o território e aí sim colocar em territórios que sejam necessários os agentes comunitários, para a gente ter ali uma noção de tudo, mas utilizar outras ferramentas, né? Hoje a gente utiliza tudo, Big Data, enfim, a gente tem que trazer tecnologia para dentro da saúde pública. Em algumas áreas da medicina, a telemedicina acaba assim tendo uma coisa de segurança. A pessoa às vezes nem sabe que o exame de laboratório dela está indo por algum lugar e depois volta o resultado, enfim. Mas as pessoas, como é o caso também do ensino à distância, enfim, num primeiro momento as pessoas têm uma certa resistência, né? Falar, não, mas eu quero um contato com o meu médico, eu quero ouvi-lo, eu quero vê-lo, eu quero tocar nele, né? O médico é uma coisa meio também do contato físico. Então, até que a gente chegue nesse ponto, as pessoas, essa transição entre um formato e outro, a pessoa vai resistir. Você fala, não, eu vou te colocar num médico aí pela
pela telemedicina, a pessoa vai resistir. Mas talvez dermato, algumas áreas que são mais assim visuais, né, a gente consiga fazer à distância com qualidade, né? Nessa toada aí da telemedicina, porque aí você teria a chance de poder, nós estamos falando em São Paulo, por exemplo, 40 e poucos milhões de pessoas, se você dividir por 2.000, aí dá um número grande, embora tenha essa quantidade de profissionais médicos, talvez, mas a pessoa fica com a sensação que o médico vai para a sua casa, vai de casa em casa. E, na verdade, não é isso que vai acontecer necessariamente, né? Quer dizer, é um médico que vai estar disponível para você, mas ele não vai exatamente na sua casa. Eu me recordo, doutora, quando fui prefeito, da dificuldade que nós temos aqui ainda no país, no tocante à questão de você ter a conscientização da pessoa, da questão do remédio que ela tem que tomar, do horário. A gente mesmo, você vê agora com a vacina, a história da primeira dose, a segunda dose da vacina, a pessoa não vai, né? Eu me recordo que alguns casos de tuberculose dava o remédio, aí a pessoa esquecia de tomar o remédio. Aí nós começamos a fazer café da manhã nos postos de saúde para a pessoa vir tomar café da manhã para dar o remédio. Aí a pessoa não vinha tomar, nós íamos buscar a pessoa em casa para trazer para tomar o café da manhã para a pessoa tomar o remédio. Essa dificuldade da pessoa cumprir a sua obrigação. Um certo relaxamento que eu não sei se é comum, mas a senhora deve saber. É mais masculino que feminino, porque a gente tem a sensação que o homem é mais relaxado com isso. A mulher parece que tem uma certa cadência, uma certa... É assim mesmo, é verdade esse fator? É mais masculino mesmo. Agora, parte muito de uma questão que a nossa formação médica também é uma formação muito médico-centrada, né? Então, a gente tem uma atuação que nos é ensinado a ser tipo um Sherlock Holmes, né? Ali você vai vendo, a pessoa traz um sinal, traz um sintoma, você vai encaixando ali as pecinhas do quebra-cabeça, e no final você fica feliz quando você chega num diagnóstico e fala, poxa, vou fazer isso, eu vou fazer esse tratamento. Só que todo esse processo ele é médico-centrado, né? E a gente foi ensinado assim, na hora que a gente não pergunta, né, para a pessoa se ela consegue fazer, se ela consegue tomar a medicação, a gente não leva em conta essa questão do contexto dela, né, aonde que ela mora, como que é a vida dela. Então, parte do princípio que você está fazendo o melhor para aquela pessoa, o melhor do teu conhecimento, está prescrevendo, né? O poder público compra a medicação, está ali disponível, então a gente está fazendo, teoricamente, tudo para aquela pessoa. O que acontece é que aquela pessoa ela não entende o que a gente está fazendo, e isso é triste até da gente observar. Ela não entende que você... o que você está prescrevendo, ela não consegue entender essa importância. Então, a gente precisa passar para ela informações sobre toda a questão de saúde dela. Mas não adianta. Hoje, por exemplo, uma aluna me passou um caso de um senhor que foi numa unidade básica porque ele estava com uma dermatite de contato. Aí elas orientaram tudo, orientaram, né, a medicação, tinha medicação lá no centro de saúde, ok. Eu falei assim, olha, não vai adiantar, ele vai voltar daqui um mês com a mesma dermatite de contato. Aí ela ficou frustrada quando eu falei, meu amor, o problema dele é que ele está acima do peso. Então, a dermatite de contato dele é o cinto da calça, que ele está muito acima do peso, ele tem que melhorar o peso. Agora, se você falar sobre isso com ele, ele vai achar, talvez pode não falar nada, que está lá no setor público, e fala, tá, tudo bem, eu vou fazer, mas também nunca volta daqui um mês de novo com outra dermatite de contato.
Mas você tem que dizer o seguinte: olha, o formato do teu corpo, ele, do jeito que está, vai melhorar e depois vai piorar de novo. Então, a gente pode tentar diminuir alguns quilos para você deixar de ter essa dermatite de contato. Agora, se eu falar de risco cardiovascular, né, que ele está acima do peso, que aquilo daqui a alguns anos pode levar ele a ter um infarto, ele não vai entender. Agora, se eu falar que ele vai diminuir alguns quilos para que para ele deixar de ter aquela dermatite de contato, que eu vou passar uma medicação que ela é momentânea, mas ele vai continuar a ter, porque ele está acima do peso e o cinto fica pegando na barriga dele, ele vai entender. E pode ser que ele goste, aí ele começou a perder peso, aí ele fala assim, vou continuar perdendo peso. Aí você introduz outro ponto. Não adianta, a gente tem que entender que a atenção primária, é esse o fato da atenção primária, o problema é que a gente não teve também uma formação pautada na atenção primária. A gente teve uma formação pautada no hospital. Então, no hospital, você chega, você prescreve, passa a visita, né? Pronto, acabou. Né? Então, você está dando o melhor para o seu paciente que está ali no hospital. Na atenção primária tem que ser diferente. Na atenção primária, você não vai resolver os problemas dele com uma consulta. Você vai acompanhar aquela pessoa ao longo do tempo. Por isso, você tem que ter um planejamento para atuar com aquela pessoa. Né? E essa que é a grande diferença. A gente não pode trabalhar na atenção primária como trabalha nos outros níveis de atenção. E, por isso, ela é aquela que tem que resolver 85% dos problemas de saúde das pessoas e tem que ser aquela que faz a governança de todo o sistema de saúde. Claro. Não tenha dúvida que, se a gente pudesse, mas eu acho que talvez tenha a ver um pouco com alguns... as coisas que têm a ver assim com talvez sociologicamente, vamos dizer, né? No país, o brasileiro, de maneira geral, é uma qualidade e um defeito, quer dizer, uma característica brasileira é a nossa formação miscigenada. Nós temos essa coisa. O brasileiro, você nunca sabe exatamente quem é o brasileiro. Se tiver em um outro país ou no aeroporto, você não sabe dizer que é um brasileiro, porque ele não tem uma face brasileira, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser japonês, negro, branco, enfim, ele é brasileiro, né? Isso tem um lado muito positivo da formação desse indivíduo, porque a gente ficou criativo, ficou misturado, ficou tal, mas tem um lado que acaba sendo ruim, que é a gente acabou criando uma alma indisciplinada, né? A gente tem essa coisa da indisciplina quase como um roteiro cotidiano. Se eu aprendo que eu estou com a dermatite aí, e se a senhora me fala isso, eu vou começar então me dá a pomada, cada vez que eu tiver, eu ponho a pomada e vou acostumar a viver com aquela pomada, ou então eu vou aumentar o cinto, né? E vou continuar, enfim. Quer dizer, você criar a disciplina, né? Ou criar essa coisa das regras. A gente tem muita dificuldade com regras, né? Horários, regras. É um pouco... Claro que isso não é para todo mundo, mas é, de fato, uma característica, o que, inclusive, produz um povo muito criativo. Nós somos muito criativos, né, por conta dessa situação, mas temos essa dificuldade. Tudo que tiver essas regrinhas, então a pessoa, às vezes, acaba remediando e fazendo da remediação o seu cotidiano. Aí você vai acostumando com aquele remédio, e claro que, do ponto de vista de quem está fazendo saúde de família e comunidade, portanto, no tempo, na preparação, no estudo psicológico da pessoa, com todas as dificuldades socioeconômicas, enfim, vai ser mais completo, vai ser mais eficaz, vai ser mais barato, mas tem que, de algum jeito, enquadrar a pessoa, né? Enquadrar a pessoa, falar para ela, olha, isso aqui não é brincadeira, você precisa fazer, né? A gente, em algumas áreas, até conseguiu, essa mesma área da vacinação, a gente conseguiu evoluir, assim, não agora, mas assim, historicamente, as pessoas meio que se habituavam a tomar a vacina e não questionavam esse assunto. Enfim, mais recentemente, a gente voltou a ter um certo retrocesso nessa história da vacina e tal, mas é um conceito que se estabeleceu. E, de alguma forma, eu vejo, a senhora deve notar isso, nas pessoas mais jovens, né, a gente nota uma preocupação muito forte
com a coisa física, que tem a ver com a saúde. É muito comum a pessoa, eu não como isso, não como aquilo, eu só não como proteína tal, eu não como fritura, e ao mesmo tempo eu faço exercício. É muito as academias, essa coisa toda, são um fenômeno de alguns anos para cá. Se eu pensar que antigamente, quando eu era menino e alguém falava para mim para comer um peixe cru, eu achava impossível. Os meus netos hoje, as pessoas acham isso saudável, né? Quando veio nesse conceito do saudável, e hoje comida japonesa, por exemplo, virou toda criança meio que gosta, mesmo, né? Então, mudar um conceito como esse da medicina social, da medicina de família, é também uma tarefa quase que educacional, né? Quer dizer, como você instruir a população que vai ficar mais barato, que vai ficar mais saudável, que ela vai esticar mais a vida dela e possivelmente com um tratamento menos doloroso, né? Porque depois, na parte final, vai ficar muito mais difícil tudo, né? Eu sempre digo também uma outra questão. Um país, economicamente, né, até nem, isso nem é um estudo meu, né? A Bárbara Starfield é uma pesquisadora, foi uma pesquisadora, a Bárbara já faleceu, de sistemas de saúde, e ela fez uma pesquisa em países desenvolvidos. E desses países desenvolvidos, aquele que tinha a economia mais forte, aquele que tinha uma atenção primária mais desenvolvida. Qual é essa relação da atenção primária e economia? Então, se eu tenho todo um sistema desenhado a partir da atenção primária, e essa atenção primária, ela faz promoção de saúde, ela faz que é educação em saúde, ela faz a prevenção, ela faz a assistência, ela faz a recuperação em saúde, e faz toda a governança do sistema de saúde, você também diminui tempo perdido de trabalho, você organiza também melhor as empresas. Eu não sei ainda por que o Brasil não tem a PS, né, em company, que é atenção primária dentro das empresas, porque você consegue ali colocar todos os funcionários dentro de condições melhores de saúde e, obviamente, ele vai ter uma resposta maior do serviço dele, do trabalho que ele está fazendo. Então, assim, a atenção primária, ela tem que, de fato, ser coordenadora. Por que eu estou falando isso na hora que você falou desse assunto? Por exemplo, tem um amigo meu, um médico, cirurgião cardíaco, ele teve um cunhado, um parente, foi para a Itália, foi morar na Itália, não sei o quê, era um executivo de uma empresa, foi para a Itália, trabalhar na Itália. Quando ele foi para a Itália e ele teve um problema de saúde, que ele foi direto no hospital resolver o problema dele, sem passar pelo médico de família dele, ele já tomou uma bronca. Olha, você não pode vir até aqui. O seu médico é o fulano tal, 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 a sua equipe é tal, você tem que procurar o seu médico de família e ser atendido por ele. Aí ele foi, e isso ele tomou uma multa. Então, uma bronca e uma multa. Aí ele foi, a filha dele foi para a escola, estava resfriada, foi para a escola, chegou na escola resfriada, falaram para ela, olha, não, você não pode ficar aqui, você está resfriado, você está assim, assim, assado, mandou chamar o pai, outra multa. Então, assim, essas coisas também orientam as pessoas, né? Claro. Lógico que não estou aqui dizendo para multar todo mundo, mas que assim, se a gente organiza o sistema, coloca esse sistema funcionando, né, com todo mundo, tanto o serviço público quanto o serviço privado, você coloca tudo dentro de um sistema, organiza aquilo, então, olha, só funciona se você fizer dessa forma. Se você não fizer dessa forma, então eu não tenho como resolver o seu problema. Então, a gente tem que partir também para isso. Lógico que o nosso país é um país diferente,
com uma população que teve níveis diferentes de acesso à educação, à cultura, né, à economia, às condições básicas de vida. Mas eu acho que a gente tem que partir para fazer governanças diferentes dos diferentes Brasis que a gente tem. Não dá para ter uma regra igual para todo mundo, né? Não vai Agora, tem essa ideia de fazer a coisa enfim, daquela história, não pise na grama, né? Aí quem pisar na grama ou toma advertência, toma multa, senão você acaba tendo uma sensação de que aquilo não é para ser cumprido, né? Dá a impressão que é uma norma que não tem sanção. Do ponto de vista político, tem um problema grave. Como é que você faz isso sem ficar muito antipático, né? Porque, além de tudo, depois, no final, você tem que agradar as pessoas e todo mundo, de alguma forma, precisa das pessoas estarem apoiando. Aí, tem uma outra fórmula, que é ao inverso, que ela produz muito resultado e aí sim ela fica simpática, que é como se fosse o seguinte: se você frequentar o seu médico de família regularmente, se você fizer não sei o que lá, ou se você tiver a sua atuação, eu devolvo 50% do seu imposto de renda do ano, ou eu te isento de pagamento. Aí aquilo a pessoa é como se fosse um bônus, né? A pessoa se sente estimulada pelo bônus, que pode parecer assim um pouco vil, né? Mas acaba tendo um resultado, porque a pessoa acaba sabendo que ela tem direito àquele bônus, ela vai fazer um esforço para poder cumprir aquele bônus, porque as pessoas querem ter esse direito exercido, mas em vez de fazer na punição, faz no incentivo, né? É como o radar da multa e você diminuir, por exemplo, 20% do IPVA de quem não tomou multa durante o ano. Aí a pessoa sabe, ó, tomou multa, vai aumentando o IPVA, quer dizer, ou vai diminuindo no seu desconto. Talvez isso incentivasse as pessoas, né, a questão de não ir procurar na doença, mas ir procurar para manter a saúde, né? É exatamente isso que hoje as operadoras de saúde estão fazendo e os sistemas verticalizados privados em saúde estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles estão reconhecendo a atenção primária como uma ferramenta importante da gestão de gastos dentro do sistema de saúde, onde aumenta muito a sinistralidade. Se eu tenho, né, várias vidas dentro do meu plano de saúde, ela paga X de mensalidade, mas ela vai no pronto-socorro ou no pronto-atendimento todo final de semana, que ela deixa piorar para ir fazer uma cirurgia, que vai gastar muito mais material, mais tempo de internação, enfim. Então, está tendo um incentivo para que você, na hora, como hoje a gente tem os planos de saúde, eles são corporativos, em grande maioria, são pouquíssimas pessoas que têm planos individuais de saúde, na hora que as empresas elas fazem a sua avaliação para renovar o contrato com a operadora de saúde, então, se ela demonstrar, olha, eu tenho aqui, a minha empresa, ela gasta menos no plano de saúde. Eu diminuí a sinistralidade de todos os funcionários, porque aqui eu tenho um trabalho de saúde laboral, eu tenho um projeto aqui de viver bem, de melhorar a qualidade de vida, eu tenho um médico que acompanha aqui os funcionários também, além de fazer só aquela questão da gestão operacional, lá da medicina do trabalho, ele acompanha, de fato, todos os indicadores de saúde, então eu gasto menos. Então, eu quero comprar, eu vou renovar aí o plano de saúde gastando menos. E aí a operadora tem sentido isso e ela tem feito isso também para as outras vidas de todo o plano dela. Esse é um caminho, né? Você deu aí a saída, que é justamente isso, é através de incentivos, você transforma uma atenção primária forte, incentiva a população a utilizar aquela atenção primária da forma correta, incentiva o profissional, por exemplo, na Inglaterra, o profissional ele ganha X por captação,
né? Como não é território, a pessoa ela pode escolher em qual médico que ela vai, então ele ganha por captação e depois ele ganha pelos indicadores de saúde daquelas pessoas captadas. E A ele ganha Inglaterra é assim, 100% assim, doutora? é 100% assim. 100% assim. E aí ele faz a gestão das clínicas de especialidade focal que atendem, que é o cardio, o nefro. Então, na hora que ele encaminha, todo mundo quer ser amigo lá do médico de família, porque quer fazer parte daquele ciclo da clínica dele, daquilo que ele faz gestão, e tem os hospitais públicos que ele deriva os seus pacientes quando é necessário, mas ele vai até lá, ele conversa com o médico assistencial. Então, nesse sentido é que 2.000 eu dou conta. Então, de fato, eu faço a gestão de todos os indicadores de saúde daquela população. A gente ainda tem essa questão territorial muito importante, né? Eu, por exemplo, eu fui coordenadora de uma unidade básica que era dentro de uma zona de prostituição. E é difícil você entrar ali dentro daquela zona de prostituição se você não tiver uma unidade dentro daquele espaço, com funcionários que tenham ligação ali, com agentes comunitários que trabalham ali. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação de todo o Brasil e como implantar a atenção primária em determinados espaços. Qual é o percentual que no Brasil nós temos hoje? A senhora sabe de cobertura de médico de família? A gente consegue ter uma noção assim? Um percentual? A gente hoje, se eu não me engano, nós temos 64 mil unidades e de saúde da família era cerca de 42 mil por aí. Então, a gente fica mais ou menos 50%, dependendo da cidade e dependendo do estado. Tem cidade que é 100%, tem lugares que a gente chega a 30%, 40% no máximo. Então, um dos grandes investimentos deveria ser na atenção primária. Agora, a gente consegue encontrar o profissional preparado para o exercício dessa função? Quer dizer, nós já temos hoje a formação de médicos formados que dizem, não, eu quero fazer isso, eu tenho a remuneração adequada, porque na medicina há essa coisa muito forte, a pessoa cumprir vários lugares por conta da questão de plantão, né, que paga melhor, enfim. Quer dizer, claro que tem vocação também, mas sem ser a vocação, quer dizer, a remuneração é adequada para esse tipo de... Porque aí, se eu tenho esse profissional aí, ele tem que meio que estar dedicado a essa tarefa, né? Então, hoje a gente tem, no Brasil, cerca de 7.500 médicos de família, só, no Brasil inteiro, que são formados, que fizeram a residência de medicina de família e comunidade ou que têm titulação em medicina de família e comunidade. O que a gente, enquanto sociedade científica, né, que se preocupa de ter mais médicos de família com uma boa formação, a gente tem pensado no selo de qualidade das residências médicas, então, residências que sejam cadastradas, que tenham uma boa qualidade de formação, parceria com CONAS e CONASEMES, para poder fazer cursos de especialização, de formação desses médicos que atuam na atenção primária, que têm tempo de atuação, mas que não têm formação alguma, para trazer todas essas competências que tem que ter um médico de família e comunidade. Então, assim, a gente ainda está muito distante de ter um número de profissionais. Então, tem que ter uma força-tarefa, mas uma força-tarefa desenhada com uma qualificação importante, né? Essa questão, eu já vi muitos cursos que falam que são cursos de medicina de família ou cursos de saúde da família, que são dados por pessoas que não têm nenhuma formação, às vezes tem formação de saúde coletiva, de outras áreas, mas não de assistência na medicina de família. Então, esse foi o grande viés que a gente teve no Brasil durante muitos anos, e a gente ainda carece de muita formação em medicina de família. Talvez isso valesse a pena, porque tem tanta disputa, especialmente no ensino privado, e tanta gente querendo abrir faculdades, né, medicina, porque é um curso mais caro, ele é lucrativo para quem consegue vender, enfim.
a gente, se pudesse criar um subsídio para que, olha, monta a vaga só se for para médico de família, porque nos seus números, para 7.500, nós temos para 15 milhões, naquele eu posto 2.000, então precisaria de 15 vezes mais médico de família do que nós temos no Brasil. Então, seriam 15 vezes o número de pessoas. E aí você fala, olha, você faz a faculdade e eu remunero a empresa privada para fazer a faculdade, a escola, e depois você vai me prestar o serviço desse tempo aí, durante um tempo, no formato de médico de família. Aí você vai ter o curso e eu faço a tua remuneração ser adequada, porque muita gente também tem o sonho e às vezes não tem a condição financeira. Os cursos públicos, evidentemente, são muito difíceis de acesso, né? Então, talvez a equação esteja aí, né? Para que a gente, ao invés de abrir tantas vagas de medicina plena, porque daí abre para qualquer área e a pessoa acaba indo para outra. Mas se eu disser, eu tenho vaga, mas só se for para médico de família, aí mesmo assim você vai ter muita gente, porque de qualquer forma é o exercício da função da medicina. Ela não é exatamente aquela que a pessoa está habituada, mas talvez seja a que a sociedade precisa, né? Então, se a sociedade precisa, aí vale o dinheiro público para poder ajudar essas pessoas. Olha, quero agradecer muito aqui a senhora pela oportunidade de falarmos, né? A senhora, de fato, tem uma longa experiência e a vivência também acadêmica ajuda muito, porque acaba convivendo com os dois lados. A gente vai ter outras conversas para se especializar, né? Porque é o desafio de todo mundo que tem vontade de estar ocupando funções públicas, é você falar, olha, no meu estado, na minha prefeitura, a saúde pública é um exemplo. Eu rodei muito, convivi com uma pessoa que foi não só pelo meu pai, mas meu pai foi secretário de saúde, e ele passou a vida inteira sendo pediatra, eu me recordo, primeiro clínico geral, depois, naquele tempo que era generalista, depois pediatra, e o sonho dele, ao final da vida, já com alguma idade, era fazer medicina para muita gente. Eu acho que o médico, uma certa hora, ele tem a vontade de sair do 1 a 1, porque ele tem a vontade de passar o conhecimento dele para muitos, porque ele percebe que do 1 a 1, atendimento 1 por 1, enfim. E aí ele foi, enfim, ter atividade pública, e eu convivi com um prefeito de Santos, que era um médico também conhecido, Davi Capistrano, que foi uma pessoa que falava nesse sistema do médico de família muitos e muitos anos atrás, no tempo que ninguém falava, né? E em Santos implantou algumas policlínicas, na época, que era o formato, e que acabou, surpreendentemente, ele era pernambucano, ele foi para Santos e, em pouco tempo, ele se elegeu prefeito, né? E eu dizia, olha, foi o único exemplo que eu conheci de alguém que, fazendo a medicina pública, conseguiu ter tanto sucesso do ponto de vista de repercussão, que se elegeu prefeito mesmo não sendo de Santos. Depois ele veio falecer por um câncer, eu nem me lembro o que era, mas jovem ainda. Mas esse conceito de que a medicina, digamos, você gasta, né, do ponto de vista do poder público, e você sempre tem uma imagem negativa, como se você fizesse um serviço que não é suficiente, né, para as pessoas, a gente vai ter que reverter, né? Como aconteceu agora no episódio das vacinas. De certa forma, o episódio das vacinas, do corona e tal, explicou para as pessoas a necessidade da saúde pública, porque como é que você vai exigir que, na hora de uma crise como nós tivemos desse vírus, exigir que a pessoa vá lá trabalhar, enfim, só se ela for um servidor público, para poder ir lá e fazer o serviço dela, enfim. E aí, muita gente acabou se surpreendendo, né? Vai nos postos de saúde e fala, você sabe que o SUS até que é bom, eu até que não sabia, porque as pessoas muitos não se utilizam, tem um plano de saúde, enfim, e acabam tendo uma imagem muito negativa. Criar ou retomar essa imagem positiva, e o exemplo inglês é muito bacana, porque ninguém nunca imaginaria que eles têm um sistema público e eficiente e público, né? Na capital de um pensamento ideológico, eles têm um sistema público. Então, agradecer muito a senhora aí pela oportunidade, pela aula, pela conversa, e convocá-la para outros desafios aí que a gente vai ter para poder, quem sabe, convencer a população a importância dessa história do médico de família e comunidade. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço aqui a oportunidade, é um assunto que, nossa, eu sou apaixonada pela saúde pública e pela atenção primária,
fico aí à disposição de vocês, novos papos aí, e a gente está junto. Obrigada. Legal. Muito obrigado, então. Quero mais uma vez agradecer aqui a presença da doutora, dizer da importância, a gente que faz uma defesa tão intensa. Eu convivi com o doutor Jamil Haddad quando começou a ser pensado no Sistema Único de Saúde, né, na implantação nacional do sistema de saúde, e a gente viu agora a necessidade, né, de um sistema grande, difícil, mas acabou sendo um exemplo para o mundo todo, esse modelo brasileiro, que tem dificuldades, mas com pessoas capacitadas e que, enfim, que conheçam bastante, a gente foi encontrando soluções, como é o caso que a doutora mencionou aqui. Então, muito obrigado a vocês todos, obrigado e até a próxima do Que Queremos. Um abraço.